Outra previsão extraordinária que ela teve foi em 24 de novembro de 1904, e em agosto de 1906, onde ela teve uma visão das bombas jogadas por aviões. Na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Das janelas eu podia avistar um terrível incêndio. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Evangelismo, página 29. 6 anos depois, cumpriu-se a profecia. Em janeiro de 1910, os homens começaram a fazer testes das primeiras bombas jogadas por aviões, e desde a Primeira Guerra Mundial, e em nossos dias, essas bombas são jogadas nas casas. Ellen White também falou de uma arma que seria usada na guerra, e que ainda não havia sido inventada em seus dias, mas seria usada mais tarde, na Segunda Guerra Mundial. Ela teve uma visão da bomba atômica, em 1904, 41 anos antes de acontecer. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Testemunhos Seletos, volume 3, página 296. Agora veja o cumprimento dessa profecia, 41 anos depois. Em 1945, a bomba atômica foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Foi uma imensa bola de fogo, que destruiu as casas, imediatamente, exatamente como ela descreveu. Ela também profetizou que o preconceito entre negros e brancos iriam cair. Paredes de separação foram construídas entre os brancos e os negros, mas esses muros de preconceitos cairão de si mesmos, assim como os muros de Jericó, quando os cristãos obedecerem à palavra de Deus, que lhes impõe amor supremo ao Criador e amor imparcial aos seus vizinhos. Deixe que cada igreja, cujos membros afirmam acreditar na verdade para esse tempo, olhe essa raça negligenciada e oprimida, que como resultado da escravidão foram privados do privilégio de pensar e agir por si mesmos. Review and Herald, 17 de dezembro de 1895. O cumprimento da profecia. Quando isso foi escrito em 1895, negros e brancos não se davam muito bem, especialmente aqueles em escravidão. Pouco tempo depois, 1963, quando Martin Luther King lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, vimos isso cumprido. Hoje em nossos dias, vemos cada vez mais cair o preconceito entre negros e brancos. Isso está acontecendo não só nas igrejas, mas também nas escolas, empresas, esportes, parques infantis, bairros e até casamentos. Estão odiando o preconceito, o que era totalmente diferente nos dias de Ellen White. Veja o antes e o depois. A visão de um grande terremoto em São Francisco, Califórnia. Em 1º de setembro de 1902, ela avisa que as cidades de São Francisco e Oakland seriam visitadas com julgamentos de Deus. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor irá puni-las. Não vai longe o tempo em que elas sofrerão os seus juízos. O Senhor as visitará em ira. Eventos Finais, página 114 e manuscrito 114. Em 16 de abril de 1906, ela teve uma visão bem detalhada sobre esse terremoto em São Francisco. Veja como ela descreveu essa destruição.
no dia 16 de abril de 1906, 2 dias antes do terremoto. Estando eu em Loma Linda, Califórnia, em 16 de abril de 1906, uma cena assombrosíssima me foi revelada. Numa visão noturna, estava eu numa elevação de onde via as casas sacudidas como o vento sacode o junco. Os edifícios, grandes e pequenos, eram derrubados. Os sítios de recreio, teatros, hotéis e mansões suntuosas eram sacudidos e arrasados. Muitas vidas eram destruídas e os lamentos dos feridos e aterrorizados enchiam o espaço. Não posso descrever as cenas terríveis que me foram apresentadas. Dir-se-ia que a paciência divina se tivesse esgotado e houvesse chegado o dia do juízo. Evangelismo, página 28. Veja os jornais confirmando o cumprimento dessa profecia. Jornal O Estadão. Há 100 anos, terremoto arrasava a cidade de São Francisco. O terremoto e os posteriores incêndios, que destruíram São Francisco, em 18 de abril de 1906, mataram mais de 3.000 pessoas e reduziram a pó a cidade que despontava como a Paris da América. Uma catástrofe que deixou cerca de 250.000 desabrigados. A cidade de Oakland também foi atingida. Vejam o que diz um jornal americano. Na era do século, Oakland era a terceira maior cidade da Califórnia, com uma população de 67.000 habitantes. Quando o terremoto de 1906 atingiu Oakland, ela sofreu danos consideráveis, mas evitou os incêndios devastadores que paralisaram São Francisco. Os residentes de Oakland responderam rapidamente ao desastre e receberam quase 200.000 franciscanos que se refugiaram. Saiba que Ellen White não disse que essas calamidades viriam sobre essas cidades apenas uma vez. Ela nos diz que, ao nos aproximarmos do fim da história terrestre, as cenas da calamidade de São Francisco hão de repetir-se em outros lugares. Cenas que logo ocorreriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, haverá tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Eventos finais, página 115. Ellen White viu a destruição